Se você tiver Bíblia, abra comigo em Mateus, no capítulo 9, no versículo 27 ao 31. Se você não tiver, você pode acompanhar aqui no telão. Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao 31. Uma história bem conhecida e muito interessante, queridos. Eu quero sacar alguns princípios daqui. Mas olha que interessante essa passagem, queridos. A palavra de Deus, ela nos fala assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiam gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado, para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Muito interessante, né, queridos? Conforme a fé que vocês têm. Em algumas traduções, queridos, nós vamos ver segundo a vossa fé. Segundo a vossa fé. Aqui temos, queridos, um princípio, queridos. As coisas acontecem na minha e na sua vida segundo a nossa fé. Segundo a nossa fé. Queridos, eu e você, nós manifestamos aquilo que nós cremos. Queridos, esse é um princípio, ele é válido no reino espiritual, é válido para mim e para a sua vida, e às vezes, queridos, nós podemos olhar, queridos, esse princípio ainda fluindo na vida daqueles que não creem. Você já viu algumas coisas assim, sobre, se concentre que o universo vai cooperar para o teu bem? Você já ouviu disso? Sim ou não? Lembra um documentário muito conhecido sobre O Segredo? Foque nos bons pensamentos. O que eles estão manipulando, queridos? Eles estão manipulando uma fé natural. Nós vemos esse princípio às vezes fluindo na vida do não crente, mas muito poderosamente, queridos, na vida do crente, quando nós começamos a entender, compreender e viver a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se torna vida nas nossas vidas, queridos, quando a nossa mente é renovada, queridos, nós colocamos as lentes da fé, queridos, nós colocamos as lentes, queridos, da palavra de Deus, e começamos a viver segundo a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer e manifestar na nossa vida segundo a nossa fé. Posso ouvir um amém? Consegue me entender? Quando cremos, queridos, de forma correta, eu e você manifestamos de forma correta. Olha o que João, queridos, capítulo 7, versículo do 37 ao 39 nos fala. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Olha que interessante. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Queridos, aqui está um padrão. E qual padrão? Como dizem as Escrituras. Aquele que crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, Jesus estabelece um padrão. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, não é da maneira que eu acho, não é da maneira que eu penso, não é da maneira que a cultura diz, não é da maneira que as pessoas dizem, não é da maneira do Jesus que eu imaginei, mas é um Jesus segundo as Escrituras. É um padrão, queridos, o padrão do Jesus segundo as Escrituras. Existe, queridos, vários modelos, vários pensamentos filosóficos a respeito de quem Jesus é, queridos, mas existe a revelação da verdade. É o Jesus bíblico, queridos, o Jesus das Escrituras, o Jesus que fez a diferença na minha e na sua vida. Consegue me entender?
Esse é o padrão, queridos. Crer em Jesus, como diz as Escrituras. Quando eu e você cremos de forma correta, cremos em Jesus da maneira que as Escrituras nos revelam, correntes de rios de água viva fluem do nosso interior. Queridos, eu e você estamos no ano do fluir de Deus. Posso ouvir um amém? E nós estamos vendo, queridos, Deus fluindo nas nossas vidas, Deus fluindo através das nossas vidas. Queridos, hoje à tarde nós tivemos uma celebração aqui na cooperativa. Todas as igrejas foram convidadas, queridos. Várias igrejas, os pastores da colônia orando pela colônia, louvor, adoração, intercessão com relação à colônia. Queridos, há 5 anos atrás, queridos, quando a gente veio para cá, queridos, nunca eu ia imaginar que a gente ia acontecer um troço desse aqui. Sim ou não? Queridos, daí eu parei uma hora, olhei assim, falei, é isso. É isso. Às vezes, queridos, a perseguição não é tão ruim. Aleluia. Que Deus nos ajude a converter o nosso coração, para que não precise de uma perseguição para fazer a gente se despertar. E nós vimos o fluir, queridos, os pastores orando, louvor ali na cooperativa, intercessão, queridos, batalha espiritual, as coisas acontecendo, queridos. Existe a possibilidade de rios de água viva fluírem do nosso interior. Quando cremos de forma correta, manifestamos de forma correta. Rios de água viva, queridos. Rios de água viva. Você tem a possibilidade de rios de água viva fluírem no seu interior. E o que são esses rios? O texto nos explica, queridos. Era o Espírito Santo que havia de ser enviado para aqueles que crescem nele. Você crê em Jesus, sim ou não? De todo o seu coração, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então no seu interior, queridos, há a possibilidade de rios de água viva fluírem. Porque você recebeu o Espírito Santo habita em você. Existe algo dentro de você que é muito maior do que você, e muitas vezes você não sabe usar isso. É tipo X-Men, queridos, é verdade. Tipo assim, algo que é maior do que nós, está dentro de nós, e nós não sabemos controlar. Um dia a gente vai aprender a fluir melhor nele, e cada dia estamos aprendendo. Quer ver um exemplo simples? Se você está pagando suas contas ali no mercado, pagando suas contas, o caixa está passando, pip, 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 você para e fala assim, Espírito Santo de Deus, o que ele está precisando? O que ela está precisando? Deus, me dá uma palavra de sabedoria, de conhecimento, me dá uma palavra a respeito dela. Deus vai dar ou não vai? Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Deus pode te dar uma revelação da vida daquela pessoa, sim ou não? Quando Ele der, você entrega, o que acontece? É choro, você começa a chorar. Como você sabe disso? O que é isso, queridos? Rios de água? Aquela alma, queridos, que estava sedenta de Deus, da presença de Deus, do fluir de Deus, recebeu de você. Você permitiu que o Espírito Santo fluísse. Sabe quando a gente está aqui no culto, queridos, assim, na celebração, assim, daí de repente Deus te toca para você entregar uma palavra para uma pessoa, você sai, entrega uma palavra para ela, ora com ela, e daí ela fala, nossa, será que era isso que eu precisava? Sabe disso? Já aconteceu com você? Se não aconteceu, vai acontecer, queridos. Fala assim, eu quero receber uma palavra, Deus vai levantar os profetas aí e vai te dar uma. E daí Deus entrega a palavra, a pessoa começa a chorar. Ou às vezes até mesmo você se senta no culto assim, meio da pá virada assim. É que não acontece aqui, não acontece com você, só com o pastor. Você chega assim, de repente vem uma palavra, vem um toque de Deus, através da vida de uma pessoa. Às vezes o louvor, queridos. Você já foi tocado alguma vez pelo louvor, sim ou não? Foi? Você entrou meio revoltado assim na igreja, e o louvor começou a tocar, você fala, meu Deus, que bobagem que está pensando. Já aconteceu com você? Por quê? Porque rios de água viva fluíram. O Espírito Santo se moveu e tocou você. E nós temos isso em nós, queridos, nós carregamos isso. Só que nós precisamos de crer de maneira correta. Você crê que Jesus pode fazer? Você crê que Jesus pode fazer? Nas impossibilidades, queridos, você crê que Jesus pode fazer? Nas suas dificuldades, você crê que Jesus pode fazer? Nas suas lutas e batalhas internas, naquelas dúvidas que você não conta para ninguém, você crê que Jesus pode fazer? Naquela barreira, naquela dificuldade
dificuldade, naquelas frustrações que parece que nunca vão ser transformadas na sua vida, naqueles looping que você acha que a sua vida vai mudar, de repente volta para o mesmo lugar. Você crê, queridos, que Jesus pode fazer? Olha Mateus capítulo 9, versículo 28. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram. Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Queridos, quantas vezes essa pergunta pode ser feita para mim e para você? Quantas vezes ao longo do dia, da semana, do mês? Quantas vezes, queridos, essa pergunta pode ser feita para nós? Você crê que eu posso fazer isso? Em momentos difíceis, queridos, em momentos onde precisamos de um milagre, o Senhor vai nos perguntar: você crê que eu posso fazer isso? Sabe, em momentos de dificuldade, de luta, momentos que você está acurralado, sabe qual que é a pergunta que Jesus vai fazer? Você crê que eu posso fazer? Você já orou assim: Deus, se não mudar isso eu morro? Você já orou isso? Sim ou não? Morrer você não morreu, você está aqui. Mas quando você ora assim: Deus, preciso, sabe qual que vai ser a pergunta dele? Você crê que eu posso fazer? Você crê que eu posso mudar essa área da sua vida? Você crê que eu posso mudar isso? Aleluia! Você crê que eu posso fazer? Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Muitas vezes, a gente espera que Deus faça tudo, sim ou não? Sim ou não? A gente acha que Deus vai fazer tudo, que o nosso crer não interfere em nada. Se Deus quiser, pastor, vai dar certo. Se Deus quiser, pastor, eu caso. Os mais novos. Olha o que Marcos capítulo 9, versículo 21 ao 24 nos fala. Marcos capítulo 9, versículo 21 ao 24. Olha que interessante, queridos. No contexto, Jesus sobe no Monte da Transfiguração, queridos. Sobe ele e os seus 3 discípulos. Jesus é transfigurado, o corpo dele brilha, querido, o rosto dele brilha, aparece Moisés e Elias, vem uma voz do céu e diz: este é meu filho amado, a ele vocês ouçam, não ouçam mais os profetas, não ouçam mais a lei. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. Deus levanta Jesus e fala: ouçam a ele, ouçam a graça através da vida dele. Quando eles descem do Monte da Transfiguração, queridos, existe ali todo um burburinho, existe uma criança endemoniada e toda uma confusão, e Jesus chega bem nesse momento, queridos. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Queridos, o pai do menino olha para Jesus e fala assim: se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Olha a resposta de Jesus, versículo 23. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Presta atenção aqui em mim, queridos. Existia uma situação extremamente difícil. O pai de um menino, queridos, de uma criança, de um jovem já, que era tomado por um espírito imundo, queridos. Esse espírito jogava na água, no fogo, tentando matá-lo, desde a sua infância. Algumas traduções vão falar desde a sua tenra infância. Agora se ponha no lugar desse pai. Desde criança, queridos, seu filho sendo atormentado por um espírito imundo. Ele chega aos discípulos de Jesus, e os discípulos não conseguem resolver o seu problema. Ele leva aquela criança aos discípulos, os discípulos não conseguem libertar. De repente ele tem um encontro com Jesus, ele olha para Jesus, ele fala com Jesus,
E quando ele fala, Jesus, se você pode, faça alguma coisa. Qual coisa eu posso de Jesus? Se eu posso todas as coisas. Sou o Criador dos céus e da terra. Você consegue entender que nós pegamos a nossa responsabilidade, jogamos no colo de Jesus? Jesus, se você pode, faz alguma coisa. Jesus, ele olha para aquele pai e fala assim, tudo é possível ao que crê. Ele joga a bola para Jesus, Jesus devolve a bola para ele. Tudo é possível ao que crê. Seja feita segundo a sua fé. Tudo é possível ao que crê. Queridos, crer é fé em ação. Queridos, e não é impossíveis para aqueles que creem. Não é impossíveis. Em situações difíceis, lutas, batalhas, tudo é possível ao que crê. O que é fé, pastor? Se crer é fé em ação, o que é fé? Olha aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala, uma definição de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza das coisas que se esperam. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você espera em Deus? O que eu e você esperamos em Deus? Se fé é a certeza das coisas que se esperam, eu e você precisamos esperar coisas em Deus, sim ou não? E a minha pergunta para você, o que temos esperado? Quais as certezas que temos em Deus? Seja feita segundo a certeza das coisas que você espera. Seja feita segundo a sua fé. Consegue me entender? Amém. A fé é convicção de fatos que não se veem. A grande pergunta é, o que você tem visto? Não com os teus olhos naturais, mas com os olhos da... O que você tem visto? O que você vê no seu espírito, seja feito segundo a convicção dos fatos que não se... O que você vê? Deixa eu falar uma coisa que eu ouvi no louvor para vocês. Às vezes a gente fica falando, essa nova geração só fica no computador, essa nova geração só fica na internet, essa nova geração, e a gente fica esse conflito de gerações, né? Os conflitos de gerações estão aumentando e está se diminuindo o tempo de uma geração para outra, já perceberam? Às vezes não havia grandes mudanças, queridos, mas assim como Daniel falou que no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria, e por se multiplicar o conhecimento, queridos, as coisas estão mudando muito rápido, e as gerações estão se diminuindo, e os conflitos estão aumentando. Queridos, às vezes da geração dos nossos bisavós para os nossos avós, queridos, não havia tanta diferença. Hoje, queridos, uma criança, queridos, de 6, 7 anos, queridos, ela tem mais acesso à informação, e tem mais informação dentro dela, do que alguém, queridos, que nasceu no início do século XIX. As pessoas que nasceram no início do século XIX, o que elas sabiam? O perímetro que elas viviam, elas não tinham acesso à informação. E consegue me entender? E às vezes a gente fica, geração. Queridos, no momento a gente estava cantando a primeira música, eu vi uma das nossas adolescentes ajoelhada, orando. E é assim que eu vejo essa geração. No meio do louvor aqui, queridos, uma das adolescentes perguntou para a pastora, posso orar pela minha amiga? E eu vi uma orando pela outra. Queridos, eu vejo isso nessa geração. Glória a Deus. Nós não falamos aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais. Exercer fé, queridos, é falar o que a gente vê no nosso espírito. Se são os jovens, queridos, que vão ser os missionários que vão para as nações, queridos, vão ser esses jovens que nós vamos treinar para enviar para as nações. Pastor, mas não faz nada, só fica no celular. Não, queridos, homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, vamos usar a internet. Fala amém, crente. A internet não é do capeta.
A internet é neutra, queridos. É igual o dinheiro não é do diabo, é neutro. É o coração do homem que é corrompido. Nós vamos ensinar eles a potencializar isso que eles têm, eles vão fazer diferença onde eles estão. Fala um amém, crente, nem que você não acredite, vai dar certo. Aleluia! Temos convicções de coisas que nós não vemos, queridos. Quer ver um exemplo? Você viu Jesus ressuscitar, sim ou não? Não, claro que não. Mas dentro de você não existe uma convicção que Ele está vivo? Nós não vimos, mas nós cremos. Você já viu Deus? Eu nunca vi, queridos. Nunca vi. Você já viu Deus? Eu nunca vi. Mas eu creio que Ele existe. Posso ouvir um amém? Amém! A Kelly já teve algumas experiências legais assim. Eu só tenho experiência com capeta, queridos. De capeta eu virei expert, queridos. Expulsa demônio, vê capeta, manda capeta embora, queridos. Você até o cheiro, queridos. A Kelly já teve experiência legal, do Espírito Santo vir, dançar com ela, depois assim, eu falo, mas por que, né? Vai comigo esses dias à noite nós dormindo, já fez uma libertação, expulsado o demônio, nós dormindo, e eu saí, queridos, eu estava em outro lugar, lutando com, era um demônio, queridos, eu estava guerreando com aquele demônio, e eu acordei com a mão erguida assim, só berrando. Aquele se assustou, quase bateu no coração, ela segurou no meu braço, calma. Eu falei, onde eu tô? Você está em casa, calma. Foi voltando a alma para o corpo, querido. Respirei, voltei a dormir. Eu e Jair fomos fazer uma vida, assim, vamos orar por uma pessoa, um espírito de morte sobre a vida dela, de suicídio. Mandamos o demônio embora lá, depois tivemos que brigar com ele em casa. Mas levei um susto, queridos. Ela, calma, você está em casa, volta. Voltou a alma para o corpo, assim, queridos. Amém? Então nós temos algumas convicções, queridos. E esses cegos viram, preste atenção aqui. Esses cegos viram, queridos. Esses dois cegos viram eles sendo curados, queridos. Com os olhos da fé, eles viram, sim ou não? Se eles procuraram Jesus, se eles foram atrás de Jesus, quando eles falam assim, Jesus, filho de Davi, eles estavam falando o quê? Jesus, tu és o Messias, você é o prometido, você é o desejado das nações, o Senhor é o Messias. E eles falam, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós reconhecemos que você é o Messias, que você pode nos curar. Queridos, dentro deles, o que aconteceu? Eles já se viram curados, sim ou não? Sim ou não? Eles já se viram curados quando eles procuraram Jesus. Quer ver um exemplo, queridos? Quando você pega alguém, queridos, um jovem, que ele quer ser médico. Ah, eu quero ser médico. Dentro dele, ele já se vê como médico, sim ou não? Dentro dele, ele se percebe, ele se vê. Ele tem certeza, queridos, ele olha para dentro dele e ele já se vê como médico. E daí é uma guerra entre convicções e incredulidade. Um médico, querido, se viu sendo médico antes de ele ser médico, e essa convicção fez ele enfrentar o vestibular, noites de estudo, empenho nos seus estudos, sim ou não? Dedicação, convicções. E é uma guerra contra a incredulidade. E o que a incredulidade vai falar? Isso é muito difícil, não vou conseguir. Seja feito segundo a sua fé. Consegue me entender? Queridos, não são as circunstâncias, queridos, é a maneira que eu e você vemos. Olha o que Números, capítulo 13, versículo 32 ao 33 nos fala. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles.
Queridos, Moisés envia 12 espias, eles olham a terra prometida. Esses 12 espias, queridos, eram 12 príncipes, não eram pessoas qualquer, eram 12 príncipes, queridos, escolhidos, um de cada tribo. Eles saíram a espiar a terra prometida, eles tinham uma palavra, Deus tinha dado aquela terra para eles, sim ou não? A terra por direito era deles, mas de fato não. Por direito Deus já tinha dado aquela terra por herança, queridos, só que dentro daquela terra haviam gigantes. Assim são as promessas de Deus para a minha e para a sua vida. Queridos, você acha que as promessas de Deus, elas se manifestam nas nossas vidas assim, por um acaso? Lógico que não. Toda promessa que Deus nos dá, queridos, ela está povoada por gigantes. Eu e você vamos conquistando as nossas promessas, sim ou não? De fé em fé e de glória em glória. E eles foram e espiaram a terra, queridos, e isso acontece conosco hoje. Temos a promessa por direito conquistada por Jesus, mas de fato, não, porque nós precisamos conquistar, passo a passo, e conquistamos à medida que cremos. Olha o que eles falam, queridos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles se viam assim, queridos, eles tinham a certeza e convicção que eles eram como gafanhotos. Eles olhavam para o futuro com pessimismo. Cristo, preste atenção aqui. Preste atenção aqui em mim, rapidinho. Da maneira que você vê, da maneira que você se vê, assim você vai manifestar. Queridos, da maneira que você se olha, da maneira que você se vê, é assim que você se manifesta. Por isso que nós precisamos renovar nossa mente. Nós precisamos conhecer a Jesus, entender da maneira que Ele nos olha. E quero falar uma coisa para você: a maneira que Jesus te olha é totalmente diferente que você se vê. A maneira que Deus olha para você é totalmente diferente da maneira que você se vê. Se a gente for conversar, queridos, no discipulado, eu falar para você assim, me liste 5 qualidades suas, você demora um tempo, e talvez não consiga listar 5. Agora, se eu falar assim, liste 5 defeitos, você vai olhar para mim, só 5, pastor? Glória! Porque nós olhamos para nós mesmos, queridos, e muitas vezes nós olhamos só os nossos defeitos. Aleluia! Queridos, Jesus não olha dessa maneira para nós. Queridos, Deus tirou e escolheu aquele povo, sim ou não? Deus não tirou aquele povo com mão forte do Egito? Tirou ou não tirou? Deus não tinha dado uma promessa para eles, aquela terra era deles, sim ou não? Era deles. Por que eles não entraram? Porque eles se olhavam como gafanhotos. Eles olhavam para dentro deles, queridos, se comparavam com as pessoas daquela terra e falavam o quê? Nós somos como? Em quantos desafios da vida, queridos, nós olhamos para nós mesmos, nos comparamos com os outros, nós falamos assim, eu sou como um gafanhoto. Às vezes Deus te dá uma promessa, queridos, Deus fala algo a respeito de você, Deus começa a falar a respeito daquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Você olha para você e fala assim, eu sou como um gafanhoto, isso não vai dar certo. Só que deixa eu te falar uma coisa para você, aquilo que Jesus pede para você fazer, o teu chamado, o teu propósito, ele é muito maior do que você. É extremamente maior do que você. Queridos, de forma natural era impossível aquele povo, queridos, que ficou 430 anos no deserto, no Egito, 430 anos, queridos, cozinhando tijolo, não tinha poderio militar, queridos, não sabia fazer arma, queridos. Como que aquele povo ia guerrear? Seja feita segundo a sua. Se eles crescem, eles derrubavam os gigantes. Presta atenção aqui. Se você crer, você derruba qualquer gigante. Se você falar assim, é minha essa palavra, é dessa maneira, é assim mesmo, e você parar de olhar para as suas limitações e começar a olhar para aquilo que Jesus tem falado a teu respeito, você falar, é meu, é isso. Querido, você vai ver o sobrenatural de Deus agindo através de você. Coisas sobrenaturais acontecendo. Queridos, no mundo que a gente vive hoje, não tem mais como, queridos, viver no modo natural.
É impossível, queridos, eu e você mantermos a nossa fé, queridos, no modo natural. Lembra lá quando Jesus falou assim: você não se acende uma candeia e coloca debaixo de uma cama, você coloca ela no alto. Queridos, Deus tem acendido pessoas para esse tempo, e ela vai tirar você do teu conforto, vai colocar você em um lugar de exposição, assim. Pastor, é confortável? Não, queridos, não é, mas é o melhor lugar para se estar. Deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Estava lá na cooperativa e eu falei: poxa, vamos orar, né? E eu caí bem como o primeiro para orar, né? Eu falei: quando você é segundo, você vê o primeiro orando, você fala: vou fazer igual, né? E eu falei: agora, ora como, né? Estamos numa cultura diferente, modelos de igreja diferentes. O Espírito Santo falou assim: faça o que você sempre fez, fecha o olho e ore como se você estivesse orando dentro da tua igreja, não se importe com os outros. Por quê? Porque a nossa tendência é o quê? Eu não quero me expor. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai te tirar do teu lugar de conforto, vai começar a te expor. Aleluia! Vai te colocar em lugares que você não imagina. Você vai fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Só que você também vai ver coisas que você nunca imaginou que você ia ver através da sua vida. Qual que era o grande problema, queridos? Eles se viam como gafanhotos. E eles não só se olhavam como gafanhotos, queridos, como eles achavam que aquele povo olhava para eles como gafanhotos. Assim também éramos aos olhos deles. Queridos, será que esses espias, pensa comigo, 12 espias, né? 2 voltaram com boas notícias, 10 com maus notícias. Você acha que aqueles 10 saíram pela terra fazendo um IBGE, assim? Pesquisa, assim, Datafolha, assim? Ô, seu gigante, o que você acha da gente, o povo hebreu lá? Não, eu acho que vocês são tudo gafanhoto. Tá, gafanhoto. Você acha que eles fizeram isso, queridos? Eles chegaram a essa conclusão de modo natural, queridos. Porque eles se olhavam e se viam como gafanhotos, automaticamente eles achavam que os outros os viam como gafanhotos. Quantas vezes ficamos presos na opinião dos outros? E quero te dizer uma coisa: às vezes você fantasia a opinião dos outros porque você se olha daquele jeito. Glória a Deus. Pessoas que lutam com rejeição, queridos, elas se olham como rejeitadas e acabam projetando a rejeição e acham que as pessoas estão as rejeitando. É um ciclo vicioso, queridos. Pastor, mas daí tem que mudar o olhar das outras pessoas para mim. Não, queridos, tem que mudar o seu olhar com relação a você mesmo. Assim como a alma do homem se imagina, assim ele é. Quantas vezes ficamos presos a essas opiniões ou achando que as pessoas estão pensando? Deixa eu falar uma coisa para você: essa sua cabecinha aí é uma fábrica de fantasia. Glória a Deus. Quantas vezes que você fantasiou lá que está o mundo inteiro conspirando contra você, que está todo mundo contra você, depois se você foi ver não tinha nada a ver. Já aconteceu com você isso? Fala que sim, que eu sei que aconteceu. Você fica achando que todo mundo está contra e não sei o que, tudo. E aí você vai olhar que eles não tem nada a ver, que você fantasiou um monte de coisa. É tipo o Fantástico Mundo de Bob, sabe aquele desenho do piazinho da bicicletinha? Você fica fantasiando. Queridos, tem horas que a gente tem que dar um choque de realidade na nossa cabeça, falar: não, pera lá. Trabalhe com fatos, não com especulação. A gente vive na nuvem, queridos, da especulação, achando um monte de coisa. Sim ou não? Sim. Queridos, eles concluíram isso com base naquilo que eles se viam, queridos. Seja feito segundo a vossa fé. Olha que interessante, olha como esse povo via eles, queridos. Josué, capítulo 2, versículo do 8 ao 12.
mesma terra, mesmo povo, 40 anos depois, ok? Pois que os espias deram uma notícia, 2 falando vamos conquistar, 10 falando que não, eles ficaram 40 anos rodando no deserto, voltaram para o mesmo lugar. 40 anos depois, olha que interessante. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Soém e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Queridos, o povo daquela terra tinha pavor do povo de Deus, queridos. Eles sabiam que o Senhor, o verdadeiro Deus, tinha dado a terra àqueles homens, queridos. Assim como os nossos inimigos hoje têm pavor da igreja. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eles se achavam, por eles se olharem como gafanhotos, eles achavam que o povo da terra olhava para eles como gafanhoto, mas a grande verdade é que aquele povo se derretia de medo, queridos, do povo hebreu. Por quê? Porque Deus tira aquele povo com mão forte do Egito, seca as águas, aquele povo passa no meio e destrói a maior nação, a maior potência mundial da época. A notícia se espalha, queridos, todos os povos estavam se estremecendo de medo diante do povo de Deus. Por quê? Porque Deus tinha feito algo grandioso por eles. Só que eles se olhavam como gafanhotos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus fez algo grandioso por mim e por você. Derramou o sangue do seu próprio filho. Jesus morreu em holocausto pela minha e pela sua vida. Eu e você hoje nascemos de novo. Temos o Espírito do poderoso Deus habitando em nós, queridos. E nós devemos causar o pavor, queridos, dos nossos inimigos. Falam amém aí, crente. Amém. O Espírito Santo habita em nós, o sangue de Jesus foi derramado, somos revestidos de Cristo, queridos. O favor de Deus é sobre as nossas vidas. Nós não precisamos ter medo. Glória. Somos igreja, queridos, o baluarte da justiça, os olhos de Deus estão sobre nós. Sabe quando esses pensamentos de derrota, fracasso, medo, frustração vêm sobre você? Queridos, você é igreja. Deus fez uma grande obra sobre a sua vida. Aleluia. Acredita no que eu estou falando? Glória! As portas do inferno não prevalecem contra nós. Glória a Deus! Queridos, eu e você como igreja, preste atenção aqui. Eu e você como igreja, nós fazemos o quê? Nós avançamos. Estamos há 2000 anos avançando, crescendo, desenvolvendo, fluindo. Queridos, independentemente, queridos, das ações externas, queridos, independentemente de governos, queridos, nós vamos continuar fazendo o quê? Avançando, crescendo, desenvolvendo, espalhando o Evangelho. Não tenha medo. O pavor de Deus, queridos, vem sobre os nossos inimigos. Se manifestar um demônio, queridos, não tenha medo. Ele tem mais medo de você do que você dele. Só que ele tenta te enganar, queridos. Ele fica rindo, fala, Esses dias, pastora de Paranavaí, que a gente pastoreia, manifestou um demônio e estava lá uma guerra, uma briga, e ela me ligando, só que eu estava fazendo discipulado. E ela me ligando, desliguei o telefone, depois eu liguei, o que aconteceu? Ele falou, manifestou um demônio aqui, pastor, uma legião, e não queria sair. Daí eu peguei o telefone para ligar para você e falava assim, vai pedir ajuda, pastorinha, e dava risada. E daí eu fiquei com raiva, daí você não atendia, daí eu fui para cima dele, o que aconteceu? Mandei embora. Falei, aleluia, ainda bem que eu não atendi. Senão eu tenho que expulsar demônio via WhatsApp. Ele sempre tenta nos enganar. Queridos, esses pensamentos, queridos, que tentam abafar a sua fé, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que é para o fulano, não é para você,
principalmente, presta atenção aqui, pensamentos de comparação, queridos. Pensamentos de comparação. Pare de se comparar. Glória. A sua história é única, queridos. A maneira que Deus age com você é única. Pare de se comparar. Avance, continue crescendo. Por que o povo de lá não entrou na terra, queridos? Olha o que Hebreus capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Falando daquele mesmo povo, queridos, que recuou, que não entrou. Portanto, visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidas por meio da fé com aqueles que a ouviram. Versículo 3, muda lá. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas, desde a fundação do mundo. Queridos, eles ouviram a boa nova. Eu e você temos ouvido a boa nova. Hoje temos a possibilidade de entrar na terra prometida, de entrar no descanso. Por que eles não entraram, queridos? Porque eles não misturaram fé. Como que nós entramos hoje no descanso, queridos? Unindo fé àquilo que nós ouvimos. Misturando fé àquilo que temos ouvido. Seja feita segundo a vossa fé. E vivemos essa guerra, queridos, entre as verdades de Deus e as mentiras do diabo, entre fé e incredulidade, queridos. É uma guerra para roubar a palavra de Deus do nosso coração. Olha o que Romanos capítulo 10, versículo 17 nos fala. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Queridos, é uma guerra, queridos, pela palavra, queridos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, não é ouvir a palavra, é pela palavra. A palavra pela ali no grego é dia, queridos, através da palavra de Deus. Agora você entende a guerra que é para você ler a palavra de Deus. Agora você entende por que tem uma guerra para você vir para o culto, ouvir a palavra de Deus. Glória. Agora você entende, queridos, a guerra ao nosso redor para nos roubar a palavra. Se as coisas se manifestam segundo a nossa fé, queridos, e o padrão da manifestação do crer em Jesus, como diz as Escrituras, queridos, então a vitória e a derrota estão em conhecer Jesus, como diz as Escrituras. E como que nós conhecemos Jesus, queridos, como diz as Escrituras? Conhecendo a palavra. Por isso que é uma guerra, queridos, para você tirar 15, 20 minutos para ler a Bíblia. Por isso que é uma guerra, queridos, para você se concentrar quando você vai ler a palavra, para você ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu conquisto em fé. Eu quero falar uma coisa para você: é tempo de caminhar por fé, é tempo de se levantar, queridos. Glória. Quer ver uma coisa? Olha aqui para mim. Quantas palavras nós já ouvimos? Quantas palavras proféticas nós já temos recebido? Quantas palavras nós temos no nosso coração? Essas palavras, elas não vão se manifestar se nós não misturarmos fé. E nós batermos o pé e falarmos assim: eu vou decidir crer na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque num ambiente assim de unção, parece que é mais fácil. Pastor, é isso aí mesmo, sim ou não? Só que quando você sai da porta para fora, começa a guerra. A guerra para quê? Para tentarem roubar a palavra. E daí você começa assim: mas isso não é para mim. Daí você olha para dentro de você e você começa a falar: mas eu tenho isso, olha meus problemas, olha minhas dificuldades, não sou tão inteligente, não sou estudado, não sou isso, não sou aquilo. E você começa a falar um monte de desculpa. Você consegue perceber que a guerra é sutil? E vem vindo uma guerra. Daí você fica pensando: ainda bem que está chegando domingo para me receber mais uma palavra. Daí você recebe, bebe um pouquinho e fica a semana inteira ali. Depois mais um pouquinho, e passa ano. Daí você fala: cadê as promessas?
E não está acontecendo por quê, queridos? Porque nós não nos posicionamos em... Analise a tua última semana. Pense na tua última semana. Quantos pensamentos de dúvida vieram na sua cabeça? Quantas vezes você questionou a Deus interiormente? Quantas vezes, queridos, você poderia ter se posicionado em fé, só que você preferiu por comodismo falar, é assim mesmo. Sabe por quê, queridos? Renovação de mente, renovação da mente e posicionamento em fé nos custa. E nós gostamos, queridos, de estar no modo automático. No modo automático eu não gero esforço, eu fico na minha, tá tudo, vai, assim mesmo. E eu quero te chamar nessa noite, queridos, para você se posicionar em fé. Glória a Deus. Para você falar, chega de ficar em pensamento dobrado, uma hora cá, outra hora lá. Você falar, não é isso mesmo. Eu vou servir a Deus até o fim da minha vida. Eu vou servir a Jesus, eu vou cuidar de pessoas, eu vou ser como Jesus e servir como Jesus. Eu vou viver a visão da igreja, que é ser íntimo de Deus. Eu vou me tornar um homem e uma mulher íntimo de Deus. Eu vou cuidar e amar pessoas, eu vou discipular pessoas. Mas eu não tenho ninguém para discipular, queridos. Não tem ninguém para discipular? Ore para Jesus. Fala, Jesus, me dá um maluco aí para me cuidar. Diz uma vez eu orei assim, é só maluco que me aparece, queridos. Meu Deus. Só louco, queridos. Só curva de rio. Estou cheio de curva de rio na igreja. Agora estão mais organizadinhos. Mas, queridos, uma oração que Deus responde na hora, queridos. Já falei para você, vá no shopping, vai em qualquer lugar, pega 50 reais e fala a Deus para quem oferta. Na hora, queridos, Deus vai falar para alguém. Certeza. Vem na igreja com 50 no bolso e fala assim, Deus, para quem está oferta? Quem está precisando? Você vai servir de resposta de Deus para alguém. Outra, queridos, é você ir num lugar cheio de gente, assim, cheio de ímpio, assim, você falar, Jesus, para quem que eu falo? Quem que eu falo para o Senhor? Quem que eu evangelizo? Na hora Ele vai te mostrar alguém. E uma terceira, querido, você fala assim, Jesus, eu estou disposto a discipular alguém. Eu estou disposto a tomar um café uma vez por semana com alguém para falar da sua palavra, discipular, ensinar ela. Ore assim, fale assim, eu estou disposto. Você vai ver que vai aparecer um, depois vai aparecer outro. Daqui a pouco você está com a agenda cheia de gente que você está cuidando. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho. Batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E façam discípulos de todas as... Isso não é opção. Isso é a nossa missão, queridos. Aleluia! E se você orar segundo essa missão, Deus vai... Glória a Deus! Quero te convidar a você se